vai estar num texto que eu vou postar lá na página, tanto na minha página quanto na da Orlegone, em relação a imagens. E uma questão interessante, vocês lembram as imagens que a gente passou semana passada em relação ao corpo sutil? De fato, o judaísmo, ele foi o primeiro que explicou sobre como que é a manifestação de Deus nos mundos. Então, tudo que Deus fez, ele vai mostrar a manifestação dele através de quê? Através das 10 sefirot. O que nós conhecemos como 10 sefirot é o que foi passado e é passado nos tempos atuais, nas nações, com o nome de chakras, tá? E então nós temos aquele conhecimento dos 7 pontos principais dos chakras no corpo humano, só que aqui nós estamos falando de baixo para cima, mas o movimento na realidade ele começa de cima para baixo. É por isso que a gente fala sobre os pensamentos das pessoas. Como lidar com esses pensamentos? Porque esses pensamentos, eles estão fora daquilo que você conhece como corpo físico. Então a pessoa está acostumada a visualizar somente aquilo que é o corpo, que é a questão cerebral. Então se pensa, se o cérebro está dentro da tua caixa craniana, então as pessoas acham que tudo está relacionado aqui, no famoso aqui agora. A psicologia, que por nome diz que estuda a alma, né? Por um lado está até correto, porque o objetivo da psicologia é estudar a alma, por isso o nome, psiquologia, estudo da alma. E de fato, as emoções, elas estão localizadas no corpo Ruach, que é conhecido como a aura, que o pessoal, os esotéricos, as pessoas conhecem, aquela parte luminosa que acompanha todo o semblante, o corpo da pessoa. Então veja, já está fora daquilo que é corpo físico. Isso são corpos sutis. Por quê? São coisas que existem, só que você não vê materialmente. O que você vê materialmente é o corpo físico. Como nós já havíamos explicado, um dos primeiros fatores do corpo sutil esta energia começa com a química do corpo físico, depois vem a parte elétrica e magnetismo, chamado eletromagnetismo do corpo, que aí anda muito junto com aquilo que é a química do corpo, os dois. Até aqui tudo bem, aparelhos, estuda, consegue mensurar, só que mais no nível profundo já vai ter um outro tipo de influência, que aí só naquilo que se chama espiritualidade. A ciência hoje chama de espiritualidade, parece que não combina, né? Espiritualidade com ciência, porque nós crescemos sempre ouvindo dizer que a ciência ela é contrária a Deus, tá? Mas a questão quando se fala de espiritualidade hoje, na verdade é a consideração de um grupo dentre a medicina que explora esse conhecimento das demais manifestações da nossa alma. Para quem vem de um ensino judaico, isso é tranquilo, não tem problema nenhum, porque foi o Eterno que trouxe esse ensino, e quem teve esse ensino lá no começo foi Abraão, com qual o livro? Sefer Yetzirah, tá? Onde se estuda as 10 sefirotes. Bom, falado isso,
voltando para esse aspecto que as pessoas, de uma forma geral, que não têm uma religiosidade, não têm esse compromisso com a chamada religião, em buscar Deus, a parte divina, embora eles não tenham essa preocupação, mas é impossível eles falarem dessas coisas sem vincular o nome divino, porque na verdade, até no próprio desenho, não sei se vocês lembram, está sem aí a imagem agora, mas é aquela relação de sobreposição de corpos, tá? Chega a um ponto que simplesmente sobe. Essa parte que sobe, ali eles chamam espiritual, espírito, ou seja, ninguém fala nada. Aqui bate também com aquilo que a gente vê no próprio judaísmo, quando se ensina que não se estuda a divindade de Deus. Aí parece uma contradição, embora diz que não se estuda, mas o que mais se estuda é a divindade. E para esse sentido aí, para quem pode, é só procurar no YouTube uma aula do rabino o Gurari. Ele fala assim. Quem quiser ler em livros, é só ler o livro A Cabalá e os Mistérios. Como chama aquele livro? A Cabalá e os Mistérios. Bom, já descubro aqui. Já descubro o nome, peraí. A Cabalá e a prática do misticismo judaico. A Cabalá e a prática do misticismo judaico. Tá? Deixa eu relembrar. Se for falar em inglês, David Cooper é o autor. Se for falar esse David como hebraico, é David. Vai ter um começo no capítulo aqui que ele vai explicar passo a passo como se dão essas coisas. Por que por um lado se estuda e por que por outro lado não estuda? Porque sempre que você vai pensar em estudar algo relacionado com Deus, você já estragou tudo. Porque Deus está tão fora do próprio conhecimento que quando você pensa em querer falar alguma coisa, você já limitou, você já colocou aquilo que é infinito dentro de uma finitude, e aí complica, porque sempre que você vai explicar algo, está dentro do teu plano. É nesse sentido que diz que o judaísmo então não vai mexer com isso, tá? Portanto, os pensamentos, e agora eu tirei aqui, não tirei não. Os pensamentos, você pensa, eles estão aqui, ó. De fato, está aqui. Pensando em processo cerebral, está aqui. Mas ele vai estar conectado com todas as ligações do corpo sutil. Até chegar naquela parte que nós vamos chamar de Neshama, que é a parte mais profunda da alma, que faz conexão direta com Deus. E aqui, se vocês lembrarem daquele desenho, a animação que a gente colocou, vai ficar fácil compreender que a informação vem da conexão que está dentro de Deus com a tua alma, ela desce e Neshama é ela que vai trazer vida e toda a informação para Ruach, e também é ela que vai trazer toda a informação e vida para o Nefesh. Tá certo? Agora, amanhã, a gente fala um pouquinho sobre a Parashá semanal, que é Tazria, e eu vou comentar com vocês um trecho do Zohar, que é muito interessante quando vai falar sobre o nascimento da pessoa. É todo um caminho que a alma faz. Se a gente colocar em debate e discussão, dá pano para manga, uma coisa muito interessante.
Pois bem, lá no passado, é um texto muito conhecido de todos. O que aconteceu com Abraão? Abraão, ele estava firmado com Deus, já andava com Deus um período de tempo, e ele então começou a perguntar para Deus: eu já tenho herança, mas eu não tenho para quem deixar a minha herança. E se eu morrer hoje, vai ficar para o meu servo. E Deus então diz para ele: de maneira alguma, não será assim. Você terá um filho das suas entranhas. Então, olha que coisa, o Eterno, ele pede para Abraão olhar para o alto. Quando ele olha para o alto, é perguntado: o que você vê? Ele diz: as estrelas. Então Deus ratifica: a tua descendência, assim como você não consegue contar as estrelas, a tua descendência será como as estrelas. Você não vai conseguir contar. Eu vou ler o trecho aqui, tá? Aqui começa com uma pergunta: qual imagem guarda em si? Ou seja, que imagem você guarda dentro de você? Todo mundo guarda imagem, porque a história da nossa vida é como se a gente fosse fotografando diariamente os acontecimentos da nossa vida, tá? E essas imagens existem porque você também traz para dentro de você tais imagens. Aí eu faço comparação. Ora, você traz o alimento para dentro de você, só que o alimento, ele é parte usado, e aquilo que o organismo, depois que usou, o que é aproveitado, o que sobrou, é resto, é excretado. E as imagens? Quantas imagens que ela traz coisas boas para você, e você deveria aprender a deixá-la num ponto neutro. Mas, no entanto, a grande maioria das imagens, elas ficam retidas dentro das pessoas. E aí, com essas imagens retidas, vai dar essa conexão desse mundo da tua alma que aparentemente está distante de você, faz parte do corpo sutil. É uma ligação que fica entre você e Deus. Só que não é você e Deus no controle de Deus. Ao contrário, essas coisas todas começam a perturbar a pessoa. E começa a fazer com que você tenha comportamentos. E comportamentos, na grande maioria, alterados. É alteração de consciência. E a pessoa vai achando que tudo isso é normal, porque ela se acostuma. Agora, nesses tempos atuais, que a gente está ouvindo falar muito sobre isso, mas isso sempre existiu. O povo judeu, com esse conhecimento, eles sempre estudaram isso. Mas quem pertence às nações, esse tipo de ensino, ele começou a ser trabalhado por aquele povo daquela região oriental, em que para o nosso lado ocidente sempre foi visto essa relação como esoterismo, como coisas que estivessem vinculadas a demônios, aquela coisa toda, Satanás. Aí cada religião coloca o peso, aí ninguém aprende. Só que essas coisas fazem parte daquilo que é o nosso ser, tá? Deixa eu avançando aqui. Aí acontece o seguinte: no tempo determinado, Abraão, de fato, chega o tempo do nascimento do filho dele. Qual o nome do filho de Abraão? José, isso mesmo, acertaram fora do alvo. Não é José. Esaú? Também não é Esaú. Qual é o nome do filho de Abraão? Isaac. Yitzhak.
Isaac. Tá. Essa criança cresceu e, para alguns comentadores, quando essa criança já era um jovem de 33 anos, aos 33 anos, o Eterno então pede que Abraão entregasse esse filho em sacrifício. Agora, deixa eu ver como eu coloquei aqui, para seguir essa sequência. Então eles estão caminhando. Aí veja, o jovem aí de 33 anos fala para o pai: Vejo que temos tudo aqui, porque eles estavam carregando as coisas. Ele está ajudando o pai a carregar. E na observação, está tudo aqui, mas está faltando uma coisa. O que é que está faltando? O que é que vai ser sacrificado? Aí ele já começa a entender que o sacrifício vai ser ele. O Midrash completa aqui dizendo que na hora que o pai amarrou no altar que foi feito, ele pediu assim: amarra bem forte, para que eu não estrague o sacrifício. Tá? Aí, como nós estamos falando de imagem, o que acontece? Imagina só, Abraão, portanto, olha para o alto. Se ele olha para o alto, o que ele vê? As estrelas. O fato dele ver as estrelas vai ligar com aquela ideia que um dia ele não tinha filho e Deus falar para ele: olha para as estrelas, você não consegue contar, é assim que será a tua descendência. O próximo passo é ele pensar: a minha descendência está aqui. Ele não casou ainda, Isaac não casou, portanto não tem sequência. Se Deus afirmou que ele teria descendência tão grande, a semelhança das estrelas no céu, então qual é o raciocínio lógico dele? Lógico aqui, mas muito mais com a fé, com um compromisso com Deus. Então é uma ligação de alma. E aí ele conclui o quê? O meu filho não vai morrer. Por isso que num outro momento, no Novo Testamento isso, é dito que ele tinha certeza que mesmo que a criança, no caso o filho, o jovem, morresse, Deus o ressuscitaria. E ele faria com que, para o judeu, nunca foi assim, como nós falamos semana passada, nunca foi assim surpresa alguém que tivesse morrido voltar a viver, tá? Porque o conhecimento era justamente isso. A alma, quando deixa o corpo, é fácil para que ela possa voltar. Era um conhecimento muito comum, então não havia problema nenhum. Ele cria que Deus então faria com que o menino, o jovem, né, de 33 anos, voltasse à vida. Isso, imagina no dia a dia da tua vida. Se você tivesse uma prática, não que você tem que forçar a tua cabeça, mas se você chega num ponto de ter uma tranquilidade, uma confiança assim para com Deus, as coisas não iriam trazer perturbação para você. Essa perturbação de alma, essas coisas. Por quê? Porque sempre Deus fala dentro da nossa alma sobre coisas que vão acontecer ou coisas que já aconteceram em eternidade. Tem muitas pessoas que têm experiência assim, elas têm um encontro em eternidade e aí visualizam coisas e depois elas sabem que aquilo vai acontecer. É uma tranquilidade. Se você sabe que vai acontecer, para que ficar nervoso? Quando a gente assiste uma novela ou um filme, você está acompanhando a história, né? E muitos de vocês aí, eu não, eu sou meio chucro nisso daí. Olha, eu sou ruim de ficar prevendo o que vai acontecer, ou quem matou fulano, ou, né? Às vezes eu assisto lá filme com o Gabriel, a Andy, um dia, gente, eles, de repente os dois lá estão falando, é tal coisa.
E eu fico até com vergonha, porque como é que eles pensam rápido que está lá para frente? E eu vou vendo o passo a passo, né? Mas essa experiência, você assiste um filme, você vai ganhando uma perspicácia e começa a entender como vai ser esse desdobramento. A mesma situação, guardadas as enormes discrepâncias que tem aí, quando você vai ter essa ligação com Deus, essa confiança, você vai vendo o rumo que está tomando a vida, você tem paz, você tem tranquilidade, porque há um testificar dentro que, olha, não sei o que vai acontecer, mas coisa boa vai acontecer. E, para desespero daqueles que deixam a religião, no caso que nós deixamos o cristianismo, estamos no judaísmo, essa prática de entender que de Deus não pode vir coisa ruim, sempre é coisa boa. Mas aí você vê assim, vamos dar um exemplo, uma pessoa bateu o carro, ou teve um acidente, perdeu o pai, ou perdeu a mãe, ou perdeu um filho, mexeu com morte, dá nó na cabeça de muita gente. E aí você pensa assim, tá bom, de Deus não vem coisa boa, só vem coisa boa. Cadê a parte boa aqui? Perda total do meu carro e eu não tenho seguro. Perda total de bens. Se isso vem de Deus, para mim é uma coisa ruim. Então, como que uma coisa ruim vem a mim e a gente sabe que tudo que vem de Deus é bom? Aí é que está. A pessoa que começa a ter uma prática nessa convivência com Deus, todos os aspectos da vida, ele vai conseguir ter essa tranquilidade para entender. É o famoso Gam Zula Tová. Isso também é para o bem. Porque de Deus não vem coisa ruim. Embora a nossa vivência naquele momento, nós vamos dizer que é uma coisa ruim. Mas você vai perceber com o tempo que aquilo que você chamou de ruim acabou se tornando uma coisa muito boa. Tá? Então a gente viu aqui, quando ele olha para o alto, ele observa as estrelas, ele lembra do som da voz de Deus, aí ele pode responder para o filho. Então ele fala, Deus proverá para si, meu filho. Aí você pensa, como que uma pessoa consegue ter, vamos chamar, uma frieza desse tipo? Fazendo cálculos assim aproximados, você chega na conclusão que esse episódio já transcorreu aí mais de 50 anos. Aonde você chegou mais de 50 anos? Ora, a promessa do nascimento desse filho, para o nascimento dele, demorou, arredondando, 25 anos. Aqui nós estamos falando, segundo alguns comentaristas, que ele tem 33 anos. 33 anos mais 55, arredonda para 30. 30 mais 25, no mínimo aqui, para fazer conta redonda, 55 anos. Já haviam se passado 55 anos. E a questão é que a vivência nossa em espírito, ela é atemporal. Não tem contagem de tempo. Por outro lado, a ciência, a física consegue provar para você que a contagem de tempo, ela é relativa. Porque, o que eu trouxe aqui outro dia, que foi dito que tal lugar 13 minutos equivale a um dia no espaço. Então, enquanto você está aqui, um dia de 24 horas, 13 minutos no espaço, já é contado 24 horas. Quando o astronauta voltam, eles ficam num determinado local lá para fazer uma readaptação, porque eles estavam acostumados com uma contagem de tempo muito diferente. Tá? Tem todos esses quesitos aí. Portanto, passaram-se 50 anos. Mas o que são 50 anos? 50 anos, vamos pensar, 50 anos de dia de 24 horas, que
A probabilidade é que seja assim mesmo. O que este homem não perdeu? A imagem. O estar conectado com Deus. E não só isso, o som da voz, a imagem, a estrela, o pacto, a aliança, a promessa cumprida. Então, cada aspecto da nossa vida, as pessoas esquecem das coisas. Nós estamos falando justamente que as pessoas que vivem aí dando problema e tendo dificuldade com assuntos de Deus, são pessoas que geralmente esquecem dos acontecimentos da vida dela. Porque quando você acompanha a forma como você foi conduzido, como são os aspectos da tua vida, você olha para frente, você tem confiança em Deus e você vai saber esperar, sem perguntar tempo. Por quê? Aí você pode pensar, poxa, olha Jó, como que vai explicar a reação dele? José fica preso 12 anos injustamente. Como que você vai explicar uma situação dessa? Pessoas que sabiam muito bem com aquilo que estava lidando. Jacó, como que Jacó também? Jacó estava muito tempo lá na frente, tanto é que próximo da morte dele, ele quis revelar aos filhos o tempo, ou seja, a vinda do Mashiach, o Messias. São segredos. Hoje ainda estamos esperando o Mashiach do jeito que é colocado, aquele que traz paz à terra, que faz cessar a guerra. Ou seja, com a vinda desse Mashiach, o Yetzer Hará vai ser controlado. O impossível, como é dito, o leão, ele é um predador. Aquilo que seria a caça dele, não vai ter motivo de caça mais. Porque esse instinto de sobrevivência, esse instinto nesse sentido, não vai ter necessidade, porque ele não estará mais debaixo desse jugo de ter que matar para comer. É uma ideia, quando se coloca, que a natureza voltou àquele estágio de antigamente. Por isso que diz em outros textos que a humanidade, o homem, lá no seu íntimo, ele anseia demais em voltar a esse início de tudo, tá? Agora, olha que interessante. O Rabbi Moshe Cordovero, que é 1522, nascimento dele, 1570 a morte, líder da escola cabalística em Safed, antes da chegada do Ari, o Isaac Luria, a cidade de Safed. Ele tinha escrito já alguns livros. Em um deles, chamado Tomer Devorah, que é a palmeira de Débora, onde explica as principais características de Deus que o homem deve imitar e como elas são representadas nas 10 Sefirot, que é a equivalência dos chakras. Ou seja, como são representadas em nosso corpo sutil. Então eu vou ler aqui para você. O primeiro capítulo inicia-se desta forma. Agora já é o Cordovero falando. O homem tem o dever de procurar se assemelhar ao seu Criador, pois assim alcançará o segredo da forma superior, ou seja, imagem e semelhança. Caso se assemelhe na força, mas na forma, mas não nas ações, estará negando a forma, e sobre ele dirão: sua forma é bela, porém seus atos são horrorosos. Pois o fator principal da imagem e das semelhanças superiores são as ações. Ora, o que está afirmando? Para você ser parecido com Deus, com o teu Criador, você vai ter que mostrar isso, não é com porte físico, com semelhança física,
mas é nas ações. Ações são escolhas. Escolhas está vinculado ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio vai estar vinculado com esse controle de Yetzer Hará, inclinação para o mal, e Yetzer Hatov, inclinação para o bem. Vai ser comparado a todas essas coisas. Ou seja, tomada de decisões, controle de personalidade, viver traumas, superar traumas, trabalhar imagens. Seguindo aqui. Assim, de que lhe servirá alcançar a forma superior, semelhante à construção de seus órgãos, se não se assemelhar ao seu Criador em suas ações? Portanto, é apropriado que se assemelhe aos 13 atributos superiores de misericórdia, que são as ações de Keter, insinuadas no segredo dos versículos. Agora ele vai citar Miqueias, capítulo 7, versículo 18 a 20, que diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e passas sobre a transgressão dos que restam da tua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, segurará com força as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Torna realidade o que prometeste a Jacó, pois isto é a recompensa da bondade de Abraão, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Agora veja bem, nesse texto aqui está dizendo que nós não devemos esquecer daquilo que Deus prometeu, tá? Quando nós falamos sobre Torá, sobre o povo judeu, qual é a imagem que o judeu tem que guardar? De uma árvore, sempre ligado à árvore. Por quê? Porque a árvore, o fruto em si não significa nada, mas a árvore, ela tem todo o histórico, está ali. Você lendo Salmos e tantas outras coisas, como vai ser o jeito do quebrantamento desse povo em consertar as coisas, em voltar-se para Deus, sempre olhando para onde? Voltando para a sua origem, voltando para a história de como é que Deus trabalhou um povo. É assim que ele vai olhar para frente, para ele construir aquilo que está para frente. Ele está com o olho muito bem em conhecimento daquilo que é a árvore, daquilo que é a história, daquilo que é a presença de Deus. Quer ver uma coisa? Quando Moisés foi chamado por Deus para livrar o povo lá no Egito, o Eterno diz assim: até aqui eu ainda não me fiz conhecer pelo meu nome. Aí você pensa assim, mas Abraão, Isaac, Jacó já tinha os 12 filhos, já tinha a história de José. Eles não receberam essa revelação direta do nome do Eterno. Deus se manifestou a eles sem dizer o nome dessa forma. Agora chega esse tempo de Moisés, ele fala: agora eu vou me revelar através do meu nome. Mas lá no começo, em Gênesis capítulo 1, tem a questão que você vai ver dois nomes que aparecem, porque até então a forma de aparecer o nome de Deus está relacionado com Elohim ou Elohim. E Elohim, homens também eram reconhecidos como Elohim. Moisés foi chamado de Elohim. Mas aqui está justamente mostrando um meio de ação de Deus, que é severidade.
Mas quando vinha o nome ligado a Adonai, por exemplo, já era o quê? Misericórdia. Quando Deus estabeleceu o mundo, ele havia estabelecido o mundo em cima do nome de severidade, Gevurá. Mas aí os anjos, você pensa, olha a beleza, Deus conversando, tratando dos assuntos, ouvindo, é participação. E aí os anjos falam, vamos usar a linguagem de hoje, dizendo assim, não vai dar certo isso. Os homens não estão preparados para receber a tua Torá. Eles não vão aguentar um dia. Aí, aqui é o erro da própria religião, que vai adotar que precisou vir o Salvador, que foi intitulado como Jesus, para quê? Porque até então o povo de Deus ninguém conseguiu suportar. Mas não é nada disso, não é isso, nunca foi isso que estava dizendo. Então pega-se uma coisa na história e aí inverte, criou-se uma religião, distante de um conhecimento daquilo que de fato é Deus. Então os anjos estão falando que o homem, por causa do seu Yetzer Hará, a inclinação para o mal, essa medida de severidade ia ser muito duro. Então o que Deus faz? Ele aborta esse plano aí, nesse sentido de fundar um mundo sobre severidade, e ele então resolve criar um mundo em cima de quê? De misericórdia. Aí a gente pensa assim, fulano tem um pai terrível. Deus não abandona esse pai terrível, está sempre pronto e esperando que essa pessoa tome jeito, que essa pessoa queira mudar. Ah, mas Deus não sabe disso? Deus sabe todas as coisas, qualquer caminho que você entre. Olha, você pega os 10 dedos da sua mão, alguns têm 11, tá? E o Vinícius já aprendeu comigo. Por que alguns têm 11? Dedinho. E aí, olha aqui, ó, mão direita. Você tem aqui, ó, 5 caminhos. Se você escolhe esse, Deus sabe o que está reservado a você por aqui. Se você escolhe esse, Deus sabe o que está reservado para você. Você tem liberdade para escolher qualquer um desses 10 caminhos, os 10 dedos da mão, ou mais os 10 dedinhos dos pés, já são 20 caminhos. Ou se você empresta mais uma pessoa, pega mais os 20 dela para contar, já são 40 caminhos. Qualquer um que você escolha, Deus sabe o que vai acontecer. Mas a questão não é Deus conhecer o que vai acontecer, é você entender da parte dele o que é que ele gostaria que você escolhesse. Nem vou olhar para cá, né? Porque senão, mas peraí, então não tem livre-arbítrio? Dá um debate legal. Ok? Ó, eu sei que esse texto aqui, da forma que eu peguei, deixa eu dar uma lidinha no próprio texto, no livro em si. Esse aqui é uma versão em português. Agora eu quero a outra versão do próprio... Espera aí, um minutinho só. Onde eu guardei? Aqui. Deixa eu localizar aqui, um minutinho só. Não, eu peguei o livro errado. Esse aqui é o que eu coloquei aí no texto. Mas eu não quero esse. Eu quero... É uma versão que está em espanhol. Esse aqui tá melhor. Olha a diferença.
o capítulo 1 começa os 13 atributos de misericórdia. Então ele diz assim, ó: o homem tem o dever de imitar a seu Criador, pois foi feito à sua imagem e semelhança, segundo o decreto da suprema forma. E a imagem e semelhança com o Supremo consiste ante todos os atos, ações, pois se a semelhança humana se limita à aparência corporal e prescinde das ações, é um ultraje à suprema forma. Por isso, o homem que se assemelhe à forma somente no corpo, está dito, seus feitos são depreciados pela beleza forma. Que valor pode ter o homem parecido à suprema forma em seus membros do corpo, se suas atitudes não guardam nenhuma semelhança com os de seu Criador? Assim, pois, o próprio homem, o próprio do homem é imitar os atos da suprema coroa, em que estão contidos os 13 atributos mais elevados da misericórdia, como indicam os seguintes versos. Aí traz o texto que a gente falou de Miqueias 7, 18, 20. Aqui já ficou uma forma melhor para se entender. Continuando aqui, olha só. É sabido também, nós já falamos outras vezes, que o psiquiatra Augusto Cury, a especialidade dele é investigação do pensamento, ou formas de cognição. E ele afirmou que memória não se apaga. Mas ele ensinou que você deve aprender a colocar uma imagem sobre aquela imagem. Porque aquilo que está aqui, se você coloca algo sobre, você vai responder agora com essa nova imagem, não mais aquela que estava. E aí a gente sabe que muitas pessoas, elas escolhem permanecer ligadas às imagens que as fazem sofrer. As pessoas insistem em ficar num caminho de sofrimento. E elas não são treinadas para poder buscar novos meios de fugir dessas imagens. Então poucas têm aprendido a colocar nova imagem sobreposta àquela do sofrimento. Eu citei aqui o filme que vocês já viram, A Cabana. Vocês lembram da história como que é o nome do principal lá? Mark. Isso. Poxa, é justamente aquela questão. Um fulano, um abestado, vai lá e mata a menina dele, que era o docinho dele, de 5 aninhos. Não vai assistir? Não, mas é o começo. Eu não vou contar o final agora. Bom, eu até ia contar, né? Mas já que ele falou, não, eu gosto de contar, mas eu não posso contar mesmo. Mas aqui segue que o trabalho que foi feito com este personagem, e esse autor, eu vi uma reportagem dele, que foi feita a seguinte pergunta para ele: se tudo era ficção, ele disse que era ficção. Aí, de onde é essa história? O repórter perguntou. Ele disse assim: olha, eu não me lembro agora quantos filhos ou filhas que ele tinha. Ele disse assim: olha, eu queria deixar um legado para... Agora eu não me lembro se ele falou minhas filhas ou meus filhos. Melhor falar meus filhos, que aqui já fica homem e mulher. Então ele escreveu a história. E nesse pensamento dele escrever a história dessa forma e o jeito que ele colocou, aí fica a pergunta assim: isso é de verdade? Ou isso é apenas ficção? A questão de ficção aqui cai por terra,
Porque a partir do momento que você traz um ensino e aquilo fica como legado, aquilo é de verdade. É essa que é a beleza. E muitos pedacinhos do filme ali, para quem está assistindo ou vai assistir, você vai se identificar. Sempre, toda pessoa se identifica com alguma coisa. E principalmente essa dificuldade de compreender os sinais de Deus, a dificuldade de relacionar essas imagens. Como é difícil tirar uma imagem que traz dor, tá? Mas no final das contas, a gente já aprendeu aqui com Abraão, que quem é educado num relacionamento com Deus, e aqui vale agora você entender, porque o Novo Testamento ensina as pessoas dizendo que não são todos que são de Deus, mas somente aqueles que aceitaram o Salvador. O judaísmo, ele vem e mostra para você que todas as almas saíram de Deus. E quando ela entra neste corpo aqui na terra, Deus dá tanta liberdade que a pessoa tem até o direito de fazer tudo contrário àquilo que essa pessoa conhecia de Deus antes de entrar nesse mundo. Aqui é que está a beleza, porque uma pessoa, ela pode ser um anti-Deus. Aqui a pessoa pode fazer tudo que é contrário ao bom costume. Aqui essa pessoa pode ser ruim e chegar a um ponto de fazer tudo que não presta. Vai ter um castigo? Claro, todos terão um castigo, tá? Porque todos, querendo ou não, vai ter que voltar para Deus. Ah, mas vai ter alma que não vai voltar para Deus? Vai, porque elas entraram por um caminho de tanta ruindade, que aí elas não terão como voltar, tá? Vai sofrer um castigo muito doloroso. Então, encerrando, termina aqui, esse belo autor, né? Esse belo autor termina. Esse belo autor aqui, viu, Gabriel? Ele termina dizendo assim: observe suas ações com um olhar crítico. Olha, fiquei até vermelho, o sentido está pegando fogo. Ó. Compare estes atributos de Deus e chegará à conclusão: se sua forma é bela, porém seus atos são horrorosos, pois o fator principal da imagem e das semelhanças superiores são as ações. Você tem que comparar com o quê? Quais são os 3 atributos? Primeiro, tolerância. Nossa, aqui a gente já cai. Nós somos tolerantes? Já percebeu que ser tolerante é uma arte? Depois que a gente já bateu a cabeça, já viu que não vale a pena, a vida acabou ensinando, talvez, da pior forma possível, a gente passa a entender que aí a gente começa a ser tolerante. Pois é, tolerância. 2, paciência. Deus tem tolerância? Tem. Deus tem paciência? Tem. Isso que eu estou falando são os atributos de Deus. São estes atributos que a nossa alma tem que buscar esta imagem. Porque a verdadeira imagem do homem não é fisicamente, é buscar ter a imagem dos 3 atributos de Deus. Então vamos lá? Tolerância, paciência, perdão, procurar o bem nos outros e para os outros, não guardar ira, praticar atos de bondade, amar e desejar o bem de alguém que o prejudicou e agora deseja reparar esse dano. Perdoar não é suficiente. Lembrar as boas ações e esquecer as más ações dos outros. Sentir compaixão, mesmo de pessoas perversas. Agir com honestidade, agir com as pessoas com bondade e brandura, não insistir na letra da lei no que diz respeito aos outros. 12. Facilitar o arrependimento dos outros e não guardar ressentimento deles. 13.
buscar maneiras de mostrar misericórdia e compaixão às pessoas, mesmo que não encontre nelas nenhum fator atenuante. Vai ter gente que nesses 3 atributos, ele vai falar assim: nossa, eu sou horroroso, como foi dito. Se as nossas atitudes não têm a ver com estes 13 atributos, nós temos uma alma horrorosa. E o Eterno olha para nós e está dizendo para nós: sou tolerante para com você, sou paciencioso para com você, eu perdoo você, eu vejo o bem em você. Aquele trecho que de, se eu não me engano, Isaías, acho que você sabe, até tem uma música, fala, os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Ora, está aqui, é esse 4º atributo, é procurar o bem nos outros e para os outros. O que Deus olha para ele, quer ver o bem em você, ele quer ver a paz, ele quer a tua paz. E a gente acha que Deus dá alguma coisa para a gente dar a ele. Bom é realmente a gente viver entre pessoas, doar entre nós, porque tudo isso retorna para ele. Então, repetindo: 1, tolerância; 2, paciência; 3, perdão; 4, procurar o bem nos outros e para os outros; 5, não guardar a ira; 6, praticar atos de bondade; 7, amar e desejar o bem de alguém que o prejudicou e agora deseja reparar esse dano. Perdoar não é suficiente. 8, lembrar as boas ações e esquecer as más ações dos outros. Difícil isso, hein? A gente fala, olha, eu perdoo, mas esquecer, a pessoa não esquece não. 9, sentir compaixão, mesmo de pessoas perversas. 10, agir com honestidade. 11, agir com as pessoas com bondade e brandura. 12, facilitar o arrependimento dos outros e não guardar ressentimentos deles. 13, buscar maneiras de mostrar misericórdia e compaixão às pessoas, mesmo que não encontre nelas nenhum fator atenuante. Então aqui a gente pode terminar a nossa aula com aquela ideia. Tem muita coisa a ser aprendido. A Torá, a gente vai estudando ano a ano. Fechou um ciclo, começa de novo. Aí você pensa, poxa, vai chegar uma hora que a gente decorou. Tudo bem, a gente pode decorar a letra. Mas o que adianta a gente decorar a letra se essa letra e o ensino que está por trás dessas letras não conseguiu transformar aquilo que nós somos neste mundo? E o Eterno quer justamente o quê? Que a representação deste mundo, o que está embaixo, ele tem acima. Então ele quer que nós contemplemos a nossa imagem acima. Ok? Então podemos